Olá, meus queridos, bem-vindos à primeira live de Esquenta da série Surtos Maternos. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com a Flávia Penido. Deixa eu fixar aqui o comentário. Que bom que vocês estão chegando, tudo bom? Bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está na Europa, boa noite para quem está no fuso da noite. Sempre tem. Tudo bom com vocês? Ai, que bom que estão chegando todo mundo em massa, preparadíssimos para essa live, que eu espero que seja histórica e que abra a mente de vocês, que traga muita informação e também que aponte caminhos, né? Tudo bom com vocês? Deixa eu só ver se a Flá chegou para poder convidar ela. Não, porque eu cheguei um minutinho antes, eu tava ansiosa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ela já chegou. Ui, escrevi errado aqui. Ai, que bom. Tô até vendo aqui um povo lindo que tá aqui. A Flá... E a Lívia também. Bom, já convidei, vamos ver se dá certo. Gente, meu Instagram tava dando problema ontem, super instável, tô morrendo de medo, mas acho que vai dar tudo certo. Ele vai funcionar hoje direitinho. Tudo bom, querida? Oi. Mulheres da Mentoria aí aparecendo. Que lindas. Estamos na última semana aí da mentoria. Já tem gente aqui para se preparar. Gente, eu quero, antes de apresentar essa mulher maravilhosa que está aqui comigo, que já foi convidada da Materna, quem segue a Tenda Materna, ela faz tempo já, né, que a gente fez o episódio de Desmame Conquista. Mas tá lá. É só para deve estar entre os 30 e tantos, não lembro qual que é o nosso número. Eu já de cabeça. Mas tem uns 2 anos que vou viajar. Mas antes de apresentar a Flávia Penido, que veio hoje para conversar sobre a origem do trauma, eu vou convidar vocês e explicar que essa é a primeira de 4 lives que eu vou fazer de esquenta para a série dos surtos maternos, que vai começar no 2 de maio, e vai durar até os 4 encontros que eu vou fazer com vocês para falar sobre criança interior, sobre criação consciente. Quem não está inscrito, só digitar surtos, escrever, receber o link por privado. Se não encontrar, der problema, o link também está lá no meu perfil. Eu não estou com vento aqui, não. Você está com vento aí? Estão falando que tem barulho de vento. Ah, tem. Faz favor, fecha aqui o ventilador. Eu botei o ventilador, tá muito calor aqui. Tá. Melhorou? Tá. Acho que sim. Depois vocês falam se está melhorando. Tá cortando o áudio, talvez por causa do som dela, e agora melhorou ou não? Por causa do vento, que às vezes acho que o vento pode ficar brigando. Bom, vamos ver. Se falarem melhor, se continuarem falando, a gente tenta ver o que faz. Mas acho que tá bom agora, vocês não estão mais falando. Tá picotando meu som? Ai, meu Deus. Eu não sei se eu tenho muita opção, não. Melhorou? Calma que Melhorou. tem um delay às vezes. Era o delay ainda. Não, beleza. Eu vendo, então. Porque às vezes o aplicativo que eu tô tentando corrigir, aí ele fica surtado. Ele também surta. Não sei se é feito, mas tem algum bug no sistema. Mas, enfim, a ideia é essa. E aí, assim, as lives de esquenta, isso sim eu posso falar. Amanhã eu vou falar também com a Isa Andrade sobre violências invisíveis na infância. Super importante para a gente poder identificar o que a gente faz com os filhos sem nem ter ideia, na melhor das boas intenções, seguindo a educação tradicional, fazendo aquilo que a gente naturalizou como se fosse educação, como se fosse necessário, e sem querer a gente está atropelando a criança. Então, assim, venham, porque a Isa é ótima para falar desse tema. Vai ser muito bom falar sobre isso. Na semana que vem eu vou falar com a Flávia Menice sobre codependência, eu acho que ela está por aqui, maravilhosa, que foi minha mentora também. E depois eu vou falar com a Ju Franco, mudou a data, viu, gente? Ia ser na quarta, vai ser na sexta agora. Então, a partir de hoje, começou a sair informação, a live da Ju Franco vai ser a última no final, na sexta-feira, todas as 9 da manhã, tá? Então, quem tá aqui nesse horário, só vira hoje, amanhã, na quinta e na sexta-feira que vem, tá? Pra gente poder ter esses 4 encontros lindos. E com a Ju Franco a gente vai falar sobre adolescência. Então, quem tem filho adolescente ou tá preocupado com essa fase, porque a adolescência é resultado da infância, venham para essa live também, tá? Porque vocês vão entender tudo que vocês podem ou prevenir para não ficar muito difícil lá na adolescência, ou remediar, reconectar, recuperar de quem já está com filho nessa fase, está preocupado com o comportamento, com a conexão aí que se perdeu, tá bom? Dito isso, quero introduzir essa mulher maravilhosa, que é psicoterapeuta, que trabalha, anotei para não falar errado, que trabalha com trauma, com saúde mental, materno-infantil, e é minha professora atualmente numa formação que eu estou fazendo em trauma, apego e parentalidade. Gente, olha que chique. Então, assim, quem não segue a Flávia Penido, por favor, siga essa mulher, porque ela é incrível, ela é inspiradora. E aí, ela também trabalha com a criança interior, já fiz processos com ela de criança interior.
Então, assim, é alguém que me inspira, é alguém que me instrui, que me ensina muita coisa, é uma referência, base do meu trabalho também. Por isso que eu quis trazer ela para vocês. Por que falar sobre trauma, gente? Porque o trauma é um conhecimento que, primeiro que é a bola da vez, né? Tipo, todo mundo está falando sobre isso, e acho que tem muita confusão também a respeito disso, e acho que se a gente aprofunda, primeira coisa que a gente se dá conta é que é realmente importante ter esse conhecimento, né? Hoje acho que é fundamental, é uma coisa que você tem trazendo muito lá no curso, e ao mesmo tempo é um tema delicado de se falar, porque quando a gente começa a pensar, na verdade, quando a gente começa a estudar sobre criação consciente, quando a gente percebe que os padrões que a gente herdou, eles realmente trouxeram sequelas, trouxeram traumas, né? Fizeram com que a gente tivesse muitas limitações, a gente sente uma pressão muito grande como pais em fazer diferente, em acertar com os nossos filhos e, inclusive, em poupar eles dos traumas. E será que isso é possível? Né? Ou será que é esse o foco que a gente tem que ter? Ou com que cuidado a gente tem? Óbvio que a gente tem que se preocupar com isso, né? Mas com que energia? Desde que lugar? Porque eu percebo que eu, por exemplo, que sou uma pessoa perfeccionista, aí eu vou contar um pouquinho da minha história, porque deve ter gente também que não me conhece. Eu sou a Maíra, né? Eu sou de São Paulo, eu tenho 42 anos agora. E eu me tornei mãe há 8 anos atrás. E quando a Nara, minha filha, chegou, na gravidez eu comecei a ler sobre essas paradas. Aí, gente, fiz assim, ó. Porque eu era a menina perfeccionista, certinha, regradinha, que fazia tudo direito. Que hoje eu entendo muito mais o que aconteceu, né? Então, hoje eu olho para aquela mãe que estava grávida, aquela mulher que estava grávida, que estava se preparando para ser mãe, e falo, meu Deus do céu, quer dizer que tem um jeito muito mais respeitoso de cuidar dos nossos filhos, de educar, que vai evitar um monte de trauma, que vai evitar um monte de sequela, e não quero fazer isso com a minha filha. Me bateu um desespero de fazer errado com a Nara, que eu não parei um minuto. Assim, eu falei, eu vou ter que dominar essa parada. Eu sinto muito, não tem outra alternativa. Era uma exigência de um lugar de dor, no fundo, né? Era do trauma. Eu preciso acertar como mãe, já que eu caguei como filha. Entendeu? No fundo era isso, assim, já que eu falhei lá atrás como filha, pelo menos como mãe. Eu não posso me sentir irresponsável de tratar um ser humano com menos do que o melhor, entendeu? Não podia, não tinha espaço. Aí eu fiquei numa sangria desatada, que ao mesmo tempo que me instruiu de muita coisa e com certeza ajudou muita coisa, você também sentiu isso? Me colocou num lugar de, tipo, não tinha espaço realmente para um descanso, sabe? Foi muito tenso, né? E aí aconteceu também da Nara ter nascido com uma malformação na mandíbula, né? Ela não tem um pedaço da mandíbula dela, numa parte da mandíbula, da musculatura e do osso, e a gente descobriu logo de cara, porque era perceptível, né? Tipo, ela tinha apêndices auriculares, então ela passou por muitos processos cirúrgicos, já passou por 5 cirurgias, né? Nos primeiros 6 anos de vida, graças a Deus, a gente vai ter um belo respiro, e eu rezo todo dia para que ela não precise mais operar. Mas eu não sei. Teoricamente, ela vai operar de novo para continuar fazendo crescer o osso e tal, não sei o quê. Eu quero que seja só estético que ela decida quando for a idade da adolescência, que seria a próxima vez, né? Mas o ponto é que eu comecei a estudar sobre trauma, porque eu sabia que o processo cirúrgico dificilmente não vai impactar a criança, né? Como assim? O que eu tenho que fazer para poder preservar minha filha ao máximo e tal? Eu comecei a ler Peter Levine. Na época foi até curioso, assim, porque quando eu fui comprar o primeiro livro dele, um dos capítulos tratava de traumas cirúrgicos e o outro falava de separação. E na época eu estava me separando, eu falei, pronto, perfeito, assim, já aqui o combo, a coitada, uma questão aí, vai ter 2, vamos lá, né? E comecei a ler sobre isso, estudar. Mas isso faz já uns 4 anos, entendeu? Tipo, que eu comecei a ler sobre o tema e depois acho que a coisa começou a ficar mais forte de falarem a respeito disso. E aí acho que a gente podia começar, então, talvez, você falando um pouquinho sobre o que é o trauma, afinal, né? Porque acho que tem visões diferentes. A gente costuma achar que é aquela coisa impactante, do tipo eu, né? Vai passar por cirurgia? Bom, evidente que tem aí uma possibilidade de ter um trauma. E a gente fica pegando esses eventos que são maiores, né? E, sei lá, acidente de carro, uma separação de pais, um incêndio, a pessoa viveu uma morte de alguém. E eles são realmente eventos que têm a potencialmente vão ser traumáticos. Mas tem muitas coisas pelas quais a gente passa que muitos de nós minimizam, não tem noção que impactou. Então, talvez trazer um conceito do que é trauma, né, na visão atual, assim, pelos autores que a gente mais se inspira,
E se quiser complementar, falar um pouquinho mais de você também. Tá O bom. que surgiu esse tema, né, para você? Sei lá. Maíra, obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui contigo. Você é muito querida, uma pessoa especial no meu coração, viu? Só para deixar claro que eu fico muito honrada de estar aqui conversando contigo. Vocês estão Eu me também. ouvindo bem? Vocês estão Ah, ouvindo um bem, pouquinho né? mais baixo do que o meu. Tá, eu vou levantar então. É que, gente, eu peço desculpas, o cenário aqui tá meio caótico porque eu vim fazer a mudança da minha mãe aqui no Rio de Janeiro, então não trouxe nem, eu esqueci de trazer o tripé. Então estou segurando aqui com umas almofadas o celular para não cansar. Se ficar muito baixo, vocês me falam que eu tiro eu saio, eu seguro na mão mesmo. Então, Maíra, a minha história foi muito parecida, mas fui ser mãe. Eu peguei o meu primeiro bebê no colo pela primeira vez no ano 2000, né? Eu já tenho uma filha que já é adulta, já está se formando na faculdade. Naquela época, a gente não tinha essa internet tão bombada de informação, muito pelo contrário, né? Naquela época, eu fui atrás dos livros, porque eu já era formada em psicologia, já estava trabalhando, mas eu não sabia tanto como fazer diferente, como educar um filho, como criar. E eu achei os livros. Naquela época, a gente já falava de attachment parenting, era tudo em inglês, francês, porque no português ainda não tinha tanta tradução, né? E o que eu posso dizer? Eu também dei uma surtada, porque eu já tinha formação em psicologia, eu já sabia do potencial, né, dos danos potenciais que a gente pode fazer como pais, sem perceber. Já conhecia a minha bagagem, já tinha feito bastante terapia, já conhecia a minha bagagem, mas eu não sabia lidar. Eu não sabia lidar com essa realidade de cuidar de um filho. Eu já estava morando aqui no Brasil de volta. Eu fiz a minha faculdade lá na Bélgica, né? Eu tinha acabado de me mudar para o Brasil, não tinha amigos, era muito impacto também na minha cabeça. E o meu maior desafio foi realmente lidar com essa fúria, sabe? Porque eu sei que também na minha bagagem, estou aqui cuidando da minha mãe, né? Trazendo a mudança dela. Mas a minha mãe também foi uma pessoa muito brava quando a gente era pequeno, quando eu era pequeno, né? Eu fui uma criança, fui a terceira filha dela, já veio com uma história assim, né? Ela já estava mais cansada de cuidar dos filhos e numa situação mais vulnerável lá. E eu fui aquela criança que provoca, né? Que bate ali de frente, que faz birra, que confronta. A gente, cada um de nós vai ter um filho que vai tocar em dores nossas profundas, né? Hoje eu tenho uma visão muito madura de perceber que eu fui aquela mãe, aquela filha da minha mãe que tocava nas dores, né? Que provocava as dores dela. E eu venho de uma geração de que a educação era ríspida, era rígida, era com palmada mesmo, com castigo mesmo. Era assim que todo mundo fazia para que as crianças seguissem obedientes e bem educadas, né? Então a gente tem essa bagagem. Quem teve essa bagagem não pode negligenciar que isso vai aparecer na hora que for educar os filhos. E isso vai aparecer para a gente poder transformar, não vai aparecer para a gente surtar. Uhum. Não vai aparecer para a gente ser perfeita. Nós não vamos conseguir apagar, isso acho que é muito importante a gente falar. A gente não consegue apagar uma bagagem de milênios de violência. Transgeracional. São milênios de violência na educação Uhum. dos bebês e dos adultos também. A violência é uma coisa muito intrínseca ainda na humanidade. A gente ainda não vai apagar tudo isso que está dentro de nós, todas as vivências violentas que a gente vive. E aí vai ter coisas que a gente vai, às vezes, perder o pé mesmo com os filhos, e a gente precisa se perdoar, ter muita autocompaixão, né? Aí sobre o trauma, né, que você me perguntou, né, Maíra? O trauma veio na minha vida desde essa época, desde os anos 2000 que eu comecei a estudar. Comecei a fazer muitos trabalhos de terapia corporal, porque eu vi que o meu conhecimento da psicologia ele era muito na cognição, era no nível do conhecimento. Mas que eu precisava perceber que só o saber, e isso eu acho que é muito importante para mães e pais que estão preocupados, só o saber não resolve. Ah, eu sei que eu não devo gritar tanto com meus filhos, que eu não devo fazer chantagem, por exemplo, né? A gente já sabe isso. Mas a gente não tem, às vezes, o impulso
inerente de fazer essa mudança, porque isso tá no nosso inconsciente. E no nível do consciente, a gente sabe que tem que fazer uma coisa, a gente tenta, mas na hora H, quando está ali numa situação difícil, a gente empaca e a gente vai para um impulso, né? Um impulso mais violento, mais ameaçador, punitivo e É assim porque por diante. essa reatividade, muitas vezes, ela é justamente a resposta do trauma, né? A gente repetir a sensação, meu Deus do céu, tô em zona de perigo. Tô me Exato. sentindo ameaçado. Aí eu vou lá e ataco. Uma das respostas seria o ataque. E é incontrolável. Vai ter alguém que respondeu agora no post, né? Tipo, mas é muito simples. Eu não faço nada do que os meus pais fizeram, porque eu acho que é meio óbvio, né? Se para mim doeu, eu consigo não repetir isso com meus filhos, porque é o mais coerente. É o que tem que ser feito. Aí eu falei, não é tão simples assim. Bem Não que é a só gente uma cria, decisão, então, como você está falando. não é. E dependendo da realidade de cada um, é ainda mais desafiador, né, gente? Porque é fácil tomar essa decisão no auge de uma série de privilégios. Eu tenho alguém que cuida da minha casa, eu tenho alguém que paga meus boletos, eu fico em casa e fico disponível para as crianças, porque eu não tenho outras preocupações. É diferente da realidade de uma pessoa que está ainda preocupada em pagar seus boletos, ainda preocupada em, né, em De fazer repente, tudo. mãe solo. Mãe solo e assim por diante. As realidades são muito diversas aqui no Brasil, como no mundo todo, para a gente falar que é simples assim. E a gente, cada um de nós, vai carregar nossos traumas e alguns deles, eles vêm nessa reatividade. Eu tenho amigas que eu ficava impressionada, porque ela vem de situações muito mais traumáticas do que as minhas. Eu tenho uma amiga assim que a gente educou os filhos juntos, a gente fazia muitas coisas juntos. E que ela tinha uma capacidade de manter a calma e chamar as crianças para conversar de uma forma tão tolerante, tão incrível, que eu ficava assim, meu Deus, como ela consegue, né? É uma pessoa que tem essa bagagem, mas é porque ela tinha outros recursos, ela veio de outra história, a gente não pode se comparar. Muito fácil se comparar, né, Maíra? Muito fácil a gente ficar se julgando e julgar os outros. O trauma, ele vem de um lugar muito profundo da sobrevivência, né? Então, o que é trauma? Trauma tem a ver com as vivências que a gente vive durante a vida, pode ser como adulto ou como criança, mas que eles vão impactar a gente num lugar em que a gente não se sente com recursos. A gente vivencia aquilo como se não tivesse recursos físicos e emocionais para sobreviver. Então, são situações em que a gente sente a nossa vida ameaçada, a nossa sobrevivência ameaçada, né? E que a gente não percebe que tem recursos para lidar com aquilo. Tá? E isso a gente pode ver em estudos com gêmeos, situações. Os gêmeos que têm mesmo DNA vão ser impactados de forma diferente pela uma experiência parecida. A percepção faz a diferença aqui, né? Para a gente parar de se comparar um pouquinho, eu sempre gosto de que a gente entenda. Duas pessoas vivendo exatamente a mesma experiência difícil não vai ter o mesmo nível de impacto, o mesmo nível de percepção e a mesma reação, né? O mesmo comportamento desenvolvido. Então, é muito importante deixar isso muito claro. Eu acho que essa aqui é uma questão que precisa ser deixada muito claro, porque a gente pensa, às vezes os pais falam, mas eu trato meus filhos tudo igual, e um tá de um jeito, se comportando totalmente, com comportamentos completamente inaceitáveis, e o outro tá ótimo, porque aquela criança vivenciou aquilo de outra maneira. E às vezes aquilo que a gente entende como comportamento ótimo não é realmente estar lidando tão bem com aquilo, né? Porque pode ser o filho bonzinho que está É, quietinho, na verdade está resignado e calado. ele não quer incomodar papai e mamãe, ele quer fazer tudo perfeito para não dar mais trabalho para o papai e mamãe, né? Então, também está em sofrimento, também está guardando, tendo que fazer viver uma experiência solitária, muitas vezes, né? Se sentindo sem Desamparado, né? apoio, desamparado, sem esse apoio que precisaria, né?
E tá tudo bem também, gente. Eu gosto muito de desculpabilizar os pais, porque como mãe que eu fui, entrando nesse perfeccionismo, entrando nessa dor de não conseguir lidar com os filhos tudo igual. A gente sempre pode refazer essa trilha de segurança com os nossos filhos, né? Eu fui uma mãe que com um dos meus filhos eu dei palmada. Você acha que eu não me arrependo? Quando eu lembro disso, meu coração fica desse tamaninho, eu fico me sentindo terrível. Só que eu me retratei, eu fui atrás, já falei com essa criança, já olhei para isso do meu lugar também, fui compassiva comigo, porque não adianta eu pegar no chicote. Esse chicotinho acaba com a gente e deixa a gente num lugar pior. Eu sou muito contra esse lugar do chicote mental, de que eu tenho que conseguir de qualquer forma, porque não é no nível cognitivo que a gente vai conseguir. A gente precisa aprender ferramentas corporais, né? E é isso que eu estou fazendo na formação que eu estou te dando. A minha ideia é que cada vez mais os profissionais tenham as ferramentas, o conhecimento e as ferramentas da corporal para poder lidar com isso no dia a dia com os pais, para os pais terem esses recursos de autorregulação corporal. Porque a gente fala muito de autorregulação num lugar muito cognitivo, né? É autorregulação emocional. Você é o adulto dessa relação, você se vira aí para se autorregular. Não funciona desse jeito, né? É porque a gente não teve esse repertório, né? Justamente por conta disso, isso que você estava explicando lá do trauma, como que eu tenho visto isso e feito a leitura e trabalhado isso na mentoria, nos meus trabalhos, né? É olhando para mais do que buscar esse perfeccionismo, que acaba parecendo que a gente está vendendo essa ideia do tipo, você não pode fazer nada de errado com seu filho, olha só que mãe péssima você vai ser, cuidado que você vai traumatizar sua criança. Não, é mais assim, cara, é muito difícil a gente entregar aquilo que a gente não recebeu. E eu tenho que assumir que, por conta de ter sido educada na educação tradicional, de fato, autorregulação é uma coisa que eu não tenho habilidade, não tenho facilidade, porque a gente não foi ensinada. O que acontece? Só para a gente poder entender rapidinho assim, o que acontece. Vamos supor que a criança está lá num estado de homeostase, que é o estado de equilíbrio emocional, está se sentindo bem, e quando ela se sente estressada com alguma coisa que aconteceu, ela sai dessa zona de bem-estar, de equilíbrio emocional, ela de repente começa a chorar, começa a ficar irritada, tem uma birra, sei lá, um ataque de raiva, alguma coisa assim, significa que ela se desregulou emocionalmente. Ela não é capaz de voltar para o estado dessa homeostase sozinha, principalmente nos primeiros anos de vida, né? Ela precisa de um adulto que venha e corregule ela, né? Que é o que a gente fica falando, ó, a gente tem que aprender a fazer isso, tal, não sei o que lá. Só que o que acontece? Como que a gente foi educado? Esses momentos eram vistos como falta de educação, como exagero da criança, tentativa de manipular o adulto, tá provocando, de propósito. Hã? Incompetência, vergonha para os pais, né? Os pais morriam de vergonha, olha só, eu tô aqui na frente das pessoas, olha o que ele tá fazendo na cena que ele tá montando, preciso domar essa criança, preciso mostrar para ela que ela não pode fazer isso. Então a intervenção do adulto tradicional, nossos pais, a geração deles que não tinha a menor ideia dessas coisas, gente, eles estavam fazendo aquilo com a melhor das boas intenções para corrigir, né? Vamos adequar esse filho para que ele possa viver na sociedade como tem que ser feito. Eles faziam que a gente se distanciasse do sentir, ou eles castigavam a gente, puniam a gente, isolavam a gente, que era justamente o oposto que a gente precisava. Isso não ensina uma criança a se autorregular, ensina uma criança a ficar embebida, tipo, faz com que a criança fique mais embebida no cortisol e uma hora ela congela. Ela se distancia do sentir para suportar, para sobreviver àquele cenário que foi montado. Tipo, eu não tenho apoio de ninguém está me ajudando a me corregular, uma hora cansa, meu corpo cansa. Ele desiste de trabalhar para poder buscar o cuidador que traria essa sensação de segurança que é necessária para que ele possa voltar ao estado de homeostase. Alguém que ficasse lá com uma fala amorosa, tentando trazer para ele ocitocina, essa sensação de calma, né? Para que ele pudesse voltar ao equilíbrio emocional. Ou seja, eles fizeram, sem querer, o oposto do que era preciso ser feito, entendeu? Eles não tinham conhecimento para isso. Ninguém tinha naquela época, gente. Era tipo assim, se alguém fez, foi por milagre. Porque estava muito, sei lá, porque não foi desviado da própria natureza lá atrás, sem querer, e estava reproduzindo, sem nem saber que estava fazendo aquilo. Enfim, a gente não teve resultado. A gente não sabe se autorregular. Porque a autorregulação, a capacidade de autorregulação, ela vem quando essa corregulação vem repetidas vezes, e a criança vai criando um registro interno do que é estar seguro, porque ela tem essa referência de,
quando eu tô mal, vem o adulto responsivo, responde para minha sensação de mal-estar e me traz de novo para o estado de segurança, vai me mostrar, eu vou conseguindo voltar para o estado de homeostase. Se foi na marra, ninguém me ensinou. Então, claro, chega na vida adulta, o que acontece? Na hora que meu filho entra nesse estado, eu me desregulo, não sei me autorregular para poder voltar para o estado de paz, porque eu sou essa pessoa que não aprendeu isso lá atrás, então eu não tenho isso daí. Meu cérebro foi moldado, foi modificado, então eu não tenho essa zona bem trabalhada, eu não sei fazer isso. Não estou acostumada a sentir meu corpo, né? O que é o que você ajuda a gente a entender. Eu não sei nem reconhecer o que está acontecendo comigo, eu não sei nem dizer tipo, onde está doendo, por que está travado, por que eu estou nervosa. Não sei, eu só sei reagir automaticamente. Porque eu volto mais ou menos para um estado de alerta, né? E quero corrigir desesperadamente, porque aquela criança desregulada diante de mim me deixa nervosa, me deixa tensa. E o que eu quero fazer, antes de tudo, é voltar para o meu estado de homeostase. Então, sem querer, eu vou lá e avanço na criança. Vocês entenderam? Tipo assim, o cenário é esse. E aí, assim, qual que é o ideal, né? Que eu aprenda a me autorregular. Que eu aprenda, antes de tudo, a buscar, tipo assim, eu reconheço, eu falo, então tá, eu tenho esse defeito aí, né? Eu não sei me autorregular, puxa, e agora eu sou mãe e eu tenho um serzinho aqui que depende de mim. Eu não vou conseguir ser 100% maravilhosa, recuperar tudo e ser aquela pessoa zen pro resto da vida para poder preservar meu filho de qualquer surto. Mas eu consigo, sim, fazer um trabalho tendo esse conhecimento, né? Tipo, esse autoconhecimento, beleza, então eu tô assim, preciso fazer algo a respeito. Se eu vou avançando com esses recursos todos que eu vou aprendendo, gente, diminui pra caramba a reatividade, entendeu? Já diminui os danos de uma forma absurda. Não vai ser perfeito, não precisa ser perfeito, entendeu? Mas tem sim um caminho para a gente poder trabalhar e fazer uma coisa bem mais elaborada para avançar nisso. E é um ganho que é para nós e para os filhos, entendeu? Tipo, porque realmente tanto eu aprendo a viver situações não só com os filhos, mas qualquer outra que me tira né, do eixo, eu vou conseguindo aumentar minha janela de tolerância, né, Flor? Que é aquela coisa do tipo assim, eu consigo ficar mais tempo em contato com o desconforto sem já trazer a reatividade. Sem já pular para o meu padrão de resposta automática, que é aquela coisa disfuncional, que geralmente ou é atacar o outro, ou é fugir da situação, ou é congelar diante da situação, né? É do tipo, não sei o que fazer, socorro. Eu vou aumentando isso. Ou agradar o outro também, né? Para poder resolver, para não ter conflito. Evitar o conflito agradando, buscando abanar o rabo, né? Digamos assim. Porque uma das perguntas, eu abri caixinha, né? Uma das perguntas foi: é possível a gente criar sem traumas, fazendo educação respeitosa? Então, não busquem isso, gente. Não é isso que a gente tem que buscar. O que a gente tem que é aprender a reconhecer o que são vivências de trauma com T maiúsculo, né? Que são aquelas que realmente que têm um potencial de trazer impacto para a criança, dela se sentir insegura, um desconforto daquela zona de segurança dela, e que a gente pode, então, estar mais atento nessa etapa, nesses momentos, e trazer os trabalhos. Gente, a criança, o ser humano, ele tem uma capacidade inata de se curar dos próprios traumas, sobretudo as crianças. E é disso que a gente está falando. Assim, o grande bacana disso tudo é que a gente não tem mais jeito, tem coisas que a gente não vai realmente resolver totalmente nossos gatilhos, mas a gente vai aumentar nossa janela de tolerância. Mas as nossas crianças, se a gente ir fazendo aos pouquinhos, a gente traz a capacidade inata dela de autorregulação e de cura desses traumas, desses momentos potencialmente traumáticos. Mas no dia a dia, a gente vai ter vivências que vão traumatizar também com o T menor, né? Que são coisas que a gente não está percebendo, que é no dia a dia, e que a criança vai vivenciar aquilo de uma forma que vai deixar marca. A gente não vai ter como evitar, né, Maíra? E a gente não precisa buscar ficar focado em evitar traumas nos filhos. O que a gente tem que focar é em criar vínculos profundamente reparadores, que mesmo na hora em que a gente faz alguma coisa que magoou a criança, que fere, em que ela se distancia da gente porque a gente gritou, bateu, a gente vai fazer. Alguns de nós vai ainda cair nesses erros em alguns momentos, entendeu? Vai julgar a criança. Assim, tem coisas que a gente fazia, a gente nem percebia que são altamente tóxicas, né? Tipo, dar apelido para os filhos que são
carinhosos, mas na verdade está falando de alguma coisa que a gente não gosta, né? Naquela criança. Ou a gente faz uma brincadeira para todo mundo dar risada, que na verdade é um pouco de bullying com aquele filho, que é para ver se ele muda aquele comportamento que a gente não gosta, que muitas vezes tem a ver com algo dentro de nós que nós não toleramos, né? Exato. Com algo muito Uma nosso total. que a gente não consegue tolerar. Então, naquele lugar que mais incomoda dos filhos, a gente tem que começar a olhar para si e falar: por que que eu não gosto dessa parte do meu filho? Porque geralmente tem a ver com uma parte nossa que a gente não gosta. E aí a gente pode buscar os recursos inatos das crianças para amar essa parte dela também, assim como a gente passa a amar dentro de nós. E a gente se torna um ser muito melhor quando a gente ama todas as nossas partes, né, Maíra? Inclusive a nossa dificuldade de lidar com os filhos nessas horas, né? Porque eu falo muito disso, assim, na mentoria, né? Porque é uma questão muito mais de integrar todas as partes e se aceitar, se trabalhar para se aceitar, né? Eu não digo incondicionalmente, porque eu também nem acho que a gente consiga, entendeu? Mas, assim, é um trabalho assim, quanto mais eu vou me aceitando, quanto mais eu vou integrando aquilo que eu vejo de sombra em mim, aquela qualidade que eu tenho dificuldade de aceitar em mim, e eu usando, inclusive, os filhos como esse material de autoconhecimento, né? Isso. Justamente pegando aquele comportamento, aquela qualidade dele que ele está apresentando que me incomoda, eu observar, nossa, por que que eu fico tão incomodada quando ele demonstra, sei lá, egoísmo, quando ele não quer dividir uma coisa com alguém, aí eu já fico toda assim, não, tem que fazer, pelo amor de Deus, eu não quero ter um filho egoísta. E eu já, inclusive, dou uma proporção, às vezes, uma interpretação até equivocada, muitas vezes, porque eu pego aquele comportamento do momento e já acho que ele está potencialmente se transformando naquela pessoa que parece com aquele tio que você achava ó, que se comportava assim, ou então aquela pessoa que aquele comportamento que você nunca se permitiu, né? Tipo, que você fica tentando comprimir, né? Quando você transborda aquilo, você morre de vergonha, morre de raiva de si, se sente culpado, se sente mal consigo mesma. Meu, é mais importante do que arrancar aquilo do filho é pensar, será que tem essa parte em mim que eu não consigo me sentir à vontade para manifestar, né? Até que ponto eu estou sendo autêntica comigo, né? Estou sendo autêntica e verdadeira comigo, com a vida, com os outros, porque eu estou escondendo isso de mim, de um jeito, tipo, muito, né, me dando, fazendo essa pressão, e às vezes é, tipo, eu lembro que, por exemplo, uma chave que caiu para mim, quando eu descobri que eu era codependente, que aí eu comecei atrás de tentar ajudar, como é que eu vou fazer para me trabalhar nisso, aí de repente eu vi a Nara com traços de codependência, sabe, aquela coisa assim, ela vinha, tentava me consolar, eu falei, não, filha, você não pode estar nesse lugar. Aí uma hora eu parei de ficar nessa pilha de querer, tipo, preservar minha filha da minha, sabe, da minha ferida, do meu defeito, do meu padrão, sei lá. Aí eu olhava pra ela e falava assim, ai, que bonitinha. Ela Que não tem como, amor. óbvio que ela vai ter isso, né? Tipo, óbvio que ela vai querer me consolar. Não tem como ela sair isenta disso, gente. Eu não sou uma super heroína que vou conseguir arrancar isso de todo o sistema familiar. Manja aquela coisa? Tipo, você vê em todo mundo a ferida da rejeição. Aí você quer, tipo, minha filha não tenha nada de rejeição. Quando eu li a Liz Borbô falando que, tipo, meu, se autoriza, o melhor que você tem que fazer é entender que você tem o direito de passar para os seus filhos aquilo que você trouxe. Calma, tá tudo certo, porque não tem. É isso, planeta Terra, gente. Não dá, né? Tipo, Nós viemos pessoas para reais. nós viemos para isso. Hoje, cada vez mais eu tenho essa certeza, assim, que os filhos eles vêm e nós viemos, né, através dos nossos pais e os filhos vêm através de nós para isso, para se autorizar, para vivenciar essa essência, que isso vai contribuir também para a sobrevivência da espécie, que essa codependência ela é uma maravilha, um paraíso em algumas partes em algum momento na vida da humanidade, né? Que ela pode, inclusive, ser muito benéfica. Gente, uma pessoa que tem empatia, que coloca a necessidade do outro acima da sua própria necessidade, ela, às vezes, ela está passando por maus bocados porque ela ainda não conseguiu lidar com as próprias necessidades, mas essa capacidade é um potencial de cura gigantesco. Quando você olha para o outro e fala assim, cara, você está precisando mesmo é de um puta de um abraço. Eu sei que você não gosta de abraço, mas eu vou te dar mesmo assim. E você vai lá e pede autorização, aquela pessoa pode se desmanchar de algo que ela nunca se permitiu, que foi de receber um abraço. Porque você gosta de abraçar, você gosta de dar carinho, mas você vai entrar num lugar
de completo respeito com aquele ser humano que não gosta de abraço, vai perceber aquilo de um lugar tão profundo de alma que aquela pessoa vai se abrir para receber o seu abraço pela primeira vez na vida dela. Olha que potência de cura, Com entendeu? certeza. A gente está chegando assim já na parte que é bonita do processo, né? Que é maravilhoso. Eu acho que é isso mesmo, o ponto assim que eu tenho que trazer, acho que principalmente de conclusão assim no processo da mentoria de gente, vamos ser muito, a gente consegue muito mais leveza quando a gente encara dessa forma, né? Porque senão fica essa pressão que eu estava descrevendo lá no início, assim, eu preciso ser essa pessoa curada de mim, completamente, sabe? Tipo, muita dor das mães vem assim, ai, mas é que eu só cheguei agora, agora já traumatizei demais meu filho, será que eu consigo recuperar? Coitado dele, nunca mais, entendeu? Não tem Por isso jeito. que eu falo que eu bati no meu filho, sabe, Maia? Que eu já dei palmada. Porque, assim, eu já tive muita vergonha disso. Gente, se tem uma coisa que eu me arrependo, é isso. Eu queria, sei lá, ser jogada na parede, esturricada ali, quando eu falo disso. Você acha que eu falo disso com naturalidade? Mas toda vez que eu faço isso, meu coração fica desse tamaninho. Mas eu falo pra gente olhar para isso, né? Para as mulheres perceberem, pô, essa Flávia tem filho de 20 anos aí se formando na faculdade, é capaz de falar, olhar para isso com naturalidade. Tá tudo bem, a gente não vai se curar de tudo, a gente vai ainda recuperar e restaurar esses vínculos, apesar de um grito, apesar de uma manipulação. Se autoriza um pouco, né? Sim, Flor, agora que acho que a gente podia tentar mudar um pouquinho, voltar um pouquinho para uma parte, pensar que quem está aqui vindo com essa ideia de que não conhece direito como que funciona o trauma e tal, queria entender um pouquinho melhor desse tema, como que a pessoa pode reconhecer se ela teve traumas na vida? Porque o que a gente sabe é que a gente fica com vários sintomas, às vezes se manifesta no corpo, às vezes se manifesta por conta de depressão, ansiedade, enfim, várias questões que podem aparecer. O que a pessoa pode. Inclusive, algumas perguntas vieram assim na caixinha, né? Como é que eu sei se é para buscar ajuda, se não é para buscar ajuda, se meu filho passou por trauma, se eu passei por trauma? Enfim, o que você poderia trazer para as pessoas terem uma noção assim? Olha, o processo de traumatização, né? Ele a gente fica muito evidente porque a gente começa a ficar reativo a certas situações, né? Ao longo da vida, como nós todos vivemos situações aí que são traumáticas, se a gente não aprendeu a corregular, a se restaurar, a reparar essas dores, né? E, se, e restaurar o nosso sistema nervoso, o que vai aparecer às vezes são sistemas, situações, doenças psicossomáticas, problemas intestinais. Quantas vezes a gente tem intestino preso, as mulheres têm muito intestino preso, intestino solto, né? Em situações em que elas estão vivendo um nível de estresse um pouco maior, aí aparecem esses sintomas, problemas de pele, tem uma série de apontamentos corporais que a medicina já falou de psicossomática aí, né? Mas também tem as questões das nossas relações mais íntimas, né? As relações mais importantes. Então, muitas vezes a gente vai encontrar um par, né? Um par, ou seja, uma relação afetiva amorosa, que é um encaixe muito dentro da nossa sombra, né? Naquilo que a gente vivenciou da nossa infância. E aí, quando aparecem os desafios na relação de casal, a gente pode olhar para isso e ver que tem sintomas, tem coisas que, puta, que a gente sabe que aquela pessoa é uma pessoa íntegra, uma pessoa boa, que a gente não deveria estar jogando fora aquele relacionamento, muitas vezes, tá? Estou falando de relações que são minimamente saudáveis, não estou falando de relacionamentos extremamente pobres. Para começar com o que é leve. A gente vivendo, às vezes, a gente precisa olhar para isso, porque muitas vezes são sintomas dos nossos traumas que a gente está na reatividade, né? Então, quer ver uma coisa no meu relacionamento, que eu vejo muitas mães falando, poxa, nos relacionamentos de muitas mães meu marido não cuida das crianças, ele não prevê nada. Eu que tenho que ficar desenhando para ele o que precisa fazer. Aí você para e olha para essa mãe, você vê o nível de perfeccionismo e de reatividade e de estresse que ela tá para ser perfeita com aquelas crianças. Aí o cara, ele vê aquele estresse, ele percebe que a mulher está estressada e ele tenta trazer leveza, conforto, porque aquilo que somou na vida do casal foi isso.
ele trazia leveza, enquanto ela trazia o planejamento, a crítica, né, a formalidade. E aí as pessoas falam, mas isso é uma relação codependente. Somos todos interdependentes, Maíra, sabe? Nós somos seres interdependentes. A gente pode falar de codependência quando a relação é muito insalubre, que ninguém está feliz mais nela, né? Porque a interdependência faz parte da vida. Aquilo que um tem talento vai somar com aquilo que o outro tem talento. Se os dois têm o mesmo talento, não vai ter tanta diferença, não vai ter tanto uso no relacionamento. A gente busca no outro, muitas vezes, aquilo que é sombrio para a gente, né? Mas a gente precisa cuidar. A gente precisa interpretar isso em algum momento, na hora que engessa, na hora que a gente começa a brigar, na hora que a gente fica reativo, né? Então, muitas vezes, os filhos, né? Quando você fez essa pergunta, e os filhos? Os filhos, eles vão tocar os botões da nossa reatividade, alguns, né? E esses filhos a gente precisa olhar para nós, não para eles, não para o comportamento errado deles. Aquele comportamento que mais incomoda, eu vou dar um exemplo meu. Eu tinha o meu menino, eu tenho 3 filhos vivos, né? Eu tive um bebê breve antes, num outro relacionamento, e depois tive 3 filhos com o meu atual marido. O filho desse relacionamento, o filho do meio, é um menino. Ele tinha uma energia gigante, sabe? Era uma criança muito enérgica. E eu sou uma pessoa mais low. Provavelmente por conta dos meus traumas, por conta das minhas experiências, eu sou uma pessoa mais sorumbática, mais melancólica. Eu gosto de ter calma, eu gosto de estar sozinha, eu gosto de estar nos meus pensamentos. Quando ele chegou na minha vida, eu fiz uma série de mudanças. Ele era uma criança que precisava de regulação, assim, de horário, de rotina para ele viver bem. Mas era um bebê que acordava e dormia alegre, né? Só que quando ele foi crescendo, aquela energia dele me incomodava. E eu tinha uma filha mais velha que era bem comportada. Ela era aquela bem boazinha. Ela até hoje ela é aquela mulher que gosta de ser amada, né? Que é uma perfeita terapeuta, igual a mãe dela. E o meu filho, ele vinha com aquela energia. A gente tinha que pegar a estrada todo dia, 20 minutos, 30 minutos de carro, voltando da escola. Você acha que ele ficava quieto? Não. E eu, na minha imaturidade, achava que o comportamento dele era inadequado e eu punia ele. Eu morro de vergonha disso, sabe? Porque eu olho, ele tinha a energia do pai. O meu parceiro é 220 até hoje. Só que eu não conseguia lidar. Eu lidava com o meu parceiro, então eu não aguentava com o meu filho com aquela energia. Gente, não tem jeito. Esse menino, ele veio para provocar todas as minhas certezas. Então, ele apertava meus botões de um lugar de desconforto profundo. Como um bebê, foi um bebê super fácil de lidar, ele veio depois, logo em seguida, né? Então foi fácil de lidar, porque bastava dar uma rotina para ele, que as coisas funcionavam. E assim, eu olho para aquela energia e falo, porra, por que eu não aproveitei? Uma criança super enérgica, olha que coisa linda que ele tinha para dar, né? Mas assim, eu não vi aquilo, eu não consegui enxergar. E eu consegui restaurar isso minimamente ao longo da adolescência dele, quando eu comecei a perceber a vivência dele como uma criança que está pronta para fazer muita coisa, né? E tá tudo bem. Na adolescência, a gente tem tempo ainda de integrar certas coisas que a gente não enxergou. Naquela época que ele era criança, eu já estava estudando comportamento, já estava fazendo trabalho corporal de trauma, já estava me autorregulando mais, já estava aprendendo. Mas eu ainda não tinha a visão completa do que estava acontecendo ali. E eu me perdoo, porque ele recebeu recursos suficientes para quando ele perceber que ele está reativo na vida dele, que ele está ansioso, ou que ele está com excesso de energia e ele não sabe o que fazer com esse excesso de energia, ele já está lidando, ele já está buscando esporte, sabe? Ele já está num lugar de se curar, de manifestar aquilo que ele tem de bonito dentro dele, que eu não consegui lidar. O pai dele era ótimo, levava ele para o futebol, carregava ele nos jogos, etc. Mas a mãe não estava preparada ainda para o nível de energia que ele tinha. Então tá tudo bem, gente. Se perdoa e olha para essas dores com carinho. Nossa, eu estou vendo que esse comportamento me desregula, me perturba. O que eu vou fazer com isso? O que é que está me incomodando? Da onde que isso vem? Isso vem de mim? Vem dos meus padrões familiares? Vem do padrão familiar do pai dessa criança? Às vezes é uma criança adotada, a gente não vai saber de onde que isso vem.
vamos integrar, vamos tentar trazer beleza para esse comportamento que me perturba. Porque, coitado, era só uma... Eu fico... Coitado não, porque ele é um rapaz sortudo pra caramba, inteligente pra caramba, mas como criança eu olho para ele e falo assim, poxa, carga de energia, e eu baixando a bola dele, né? Então vamos olhar com amor para aquilo que mais perturba a gente, sabe? Esse é o meu convite hoje. Olha com amor para aquilo que mais perturba nos seus filhos, mais te perturba. Porque o convite, eu estava lendo. é o convite que eles estão fazendo, da gente olhar, da gente mapear aquilo que é importante a gente olhar, porque com certeza tem coisa doída aí, guardada, que está no inconsciente, que a gente não sabe. Então é sempre uma oportunidade de se... Eu queria fazer um esclarecimento, viu, gente? O meu... Eu falei que o Instagram estava zoando o meu aplicativo e ele está travado nas mensagens e na contagem das pessoas e tal. Então eu tô com eu abri aqui, eu como tem na matéria, porque eu fiquei até com medo de plugar aqui também no celular, no computador, porque eu sei que ele está pedindo para eu ficar com menos coisas conectadas com o Instagram, com o meu perfil. Então eu tô lendo as mensagens por aqui, mas é óbvio que às vezes eu fico olhando para lá, tá? Não é descaso. Quem tem a ferida do ela nem tá dando bola pra gente, vai achar que eu tô rejeitando, não. Tô só, tipo, tentando dar uma bisoiada de vez em quando pra ver se tem alguma coisa. Mas não tô conseguindo ler as mensagens, tá? Só pra vocês saberem. E aí o que eu ia falar é que interessante que esse seu resgate foi bem na adolescência, né? Com ele, que é inclusive o tema que eu vou ter com a Ju Franco, que é sobre o segundo nascimento, né? Porque é realmente uma fase em que a criança meio que se reconecta com a própria essência e talvez ele deve ter reivindicado aí, falou, agora eu não quero nem saber, você vai ter que me aguentar, vai ter que me engolir. E que bom que você conseguiu ressignificar nessa época, porque acaba sendo uma oportunidade linda de conhecer quem os nossos filhos são e aceitar, né? Mas, porque eles estão falando o tempo todo da maneira deles, me deixa ser quem eu sou. E é muito difícil a gente permitir que os filhos sejam quem eles são, porque nós fomos muito desviados da nossa própria natureza, da nossa essência. Então, o tempo todo a gente fica muito com esse olhar com esse impulso de querer consertar. Né? Aí não é só a gente. Meu filho, em um certo momento, e assim, nem sei se eu podia estar expondo assim, a vida dele aqui, eu vou me desculpar depois. Mas assim, teve um certo momento que eu era chamada na escola dele e a coordenadora ensinou que ele tinha TDAH. E quando eu fiz faculdade de psicologia, o TDAH estava sendo desenvolvido e estudado. E eu participei de um grupo de estudo na minha faculdade lá na Bélgica. Um dos professores estava fazendo pesquisa sobre isso. E eles encontraram em mim todos os traços de TDAH, tá? Inclusive, eles falam assim, como assim você aprendeu tantas línguas? Porque eu falo várias línguas. Como assim você está no ensino universitário com tanto grau de TDAH? Ou seja... O padrão dele de inquietude eu tinha também na minha infância. Eu fui resgatar boletim meu da escola fundamental. Tinha boletim toda semana, tinha um caderninho assim. E eu achei na casa da minha mãe, quando a gente fez a primeira mudança dela, os boletins. Tinha toda semana. Flávia conversa e brinca muito em sala de aula. Ai, Ou seja, esse comportamento que me irritava nele foi muito punido na minha infância. Foi o meu comportamento também. Vocês entenderam? Você teve que aguentar, né? Eu faço muito essa leitura nos diálogos da Mãe Imperfeita, né? Porque eu pego muitas vivências minhas. Por exemplo, uma vez que eu estava conversando com a Nara e eu fiquei nervosa, eu moro, tipo, quando eu tô com ela, né? A gente tem guarda compartilhada, então eu moro sozinha com ela, quando eu tô com ela. E só tem eu e ela em casa, praticamente, 90% do tempo, né? Então tinha um dia que eu estava jantando, não tinha nenhum compromisso e tal, e eu comecei a me irritar porque ela levantava para conversar, tipo assim, eu puxava assunto, me conta o que aconteceu na escola, aí de repente ela levantava para contar e encenar a coisa, né, tipo, olha só, aí a gente fez assim, a gente fez assim, aí eu ficava, Nara, volta pra mesa, Nara, volta pra... Sabe aquele lugar do tipo, que aflição, essa criança não para quieta, ela não pode parar, não pode sentar, não pode ficar, né? A minha vontade era de dar um grito, óbvio que já consigo me conter, graças a Deus, mas eu fui digamos que observando como eu fiquei alterada, né, do tipo, querendo controlar, e não só naquele dia, mas comecei a observar como aquilo acontecia, e eu falei, gente do céu, tem uma ferida muito grande. E aí teve uma hora que eu comecei a falar para ela, filha, senta, você tem que sentar. Ela, mamãe, nossa, mas eu não consigo, ela começou a falar, né, tipo, é muito importante para mim me movimentar, uma coisa do tipo, né. A energia aí eu né? Quando você era pequena, você não precisava ficar levantando da mesa? Alguma coisa do tipo, né? Aí eu fiquei parada, assim, pensando. Aí eu falei, filha,
sabe que eu não me lembro? Depois eu fiquei pensando, falei, não, olha, na verdade, filho, eu acho que sim, mas eu acho que foi tão reprimido, e olha que na casa da minha avó, eram 13 irmãos, minha mãe tinha 12 irmãos. Então, imagina pra minha avó, ela ainda adotou uma sobrinha, 14 crianças, né, com 20 anos de diferença entre o mais velho e o mais novo, tipo assim, sabe? E ainda os agregados da família, alagoano, moraram uma época em Alagoas, depois em Minas Gerais. Era que crianças foram feitas para serem vistas e não ouvidas. Tipo, não tem espaço para criança. Aí eu imagino eles tudo assim, sentadinho, tipo, tem que colocar o bracinho assim, não pode colocar a cotovelo na mesa, não pode falar. E quando eu cresci, frequentando a casa da minha avó, que era meio que aquela casa que todo mundo pode ir lá, almoçar e tal, não sei o quê, as crianças ficavam do lado da mesa, os adultos do outro aqui, né? E era esse o jargão, tipo, meu, crianças foram feitas para serem vistas e não ouvidas, aqui é o momento dos adultos. Aí eu falei, filha, certeza que eu não podia fazer nada disso, mas olhando para a natureza da criança, é absolutamente desesperador ela conter o movimento, né? O corpo ele tem uma energia, gente. Na bioenergética e quando a gente trabalha com as feridas da criança interior, dentro da abordagem de Reishi, Lowen, né, que são os meus trabalhos, a gente entende que existe, o corpo tem uma energia, e o que acontece é que a gente, ao longo da vida, vai criando couraças, porque a gente vai, né, sendo moldado pela cultura, pelos pais, e essa energia fica presa. E isso foi a nossa sobrevivência. A gente precisava prender essa energia, né, no nosso corpo. E o que a gente precisa fazer como adulto é começar a lidar esse corregular e mexer com esses bloqueios, esses engessamentos, porque a gente fica muito reativo. A gente fica com aquela energia bloqueada e entra numa reatividade ou numa agressividade ou num comportamento muito muito bonzinho também. A gente entra em padrões que não são mais saudáveis para a gente, como adultos, né? E cuidar dessas feridas da criança interna, né, Maíra? Desse olhar, de cada dor ela merece, ela tem a potência, mas também ela tem uma dor, mas ela tem uma potência, vai fazer com que a gente veja a criança também de uma maneira mais bacana, ver essa energia diferente, muda a energia, né? Porque é esse o processo, a gente reconhece. Então, tipo, nesse dia eu tive o privilégio de conseguir reconhecer isso. Eu falei, nossa, tem uma dor aí, tem algo aí que tá contido, tem essa sombra, né? Tem essa rejeição, do tipo, eu não posso ser essa criança que se movimenta. Imagina o quanto que eu não fui cobrada, né? Tipo, não só, obviamente que não só nesse evento, mas imagino que uma sequência de coisas. Eu estava dentro de uma família que, como tantas outras, via o movimento da criança como se fosse falta de educação. Ela tem que se conter, tem que se adaptar ao mundo adulto. Não tem que ficar criando caso, fazendo bagunça, fazendo barulho, fazendo. Né? Não. O mínimo de atenção, o mínimo de estresse no ambiente que é para que a gente se sinta bem. É uma sociedade adulta centrada, né? A gente tem que reconhecer isso. Então, eu trabalhar, ficou muito mais leve o acompanhar. Não que eu precisasse que ela ficasse só nesse lugar. Eu podia até corrigir, pedir para ela voltar, ter foco, mas era com outra energia. Não era no desespero, com aquela angústia do tipo, meu Deus do céu, o que está acontecendo com a minha filha? Socorro, preciso domar essa criança. Era do tipo, tá, filha, volta. Não, incrível a história, agora volta. E muitas vezes o permitir também, sair dessa rigidez, porque, meu, eu sozinha com ela na minha casa, por que ela não pode ser ela mesma? Ainda tem isso, né? É isso que uma coisa que acho que serve para a gente integrar essa ideia. Às vezes as pessoas têm dúvida, mas se todo mundo carrega trauma, se o trauma é inevitável, quando que eu preciso buscar ajuda? Quando que eu preciso levar minha criança para uma ajuda? Quando que eu preciso de tratamento medicamentoso? Gente, a gente vive uma sociedade que medica as crianças pra caramba. Criança que tem um comportamento agitado na escola, tá com TDAH. Se você for ler o DSM-5, gente, eu fico chocada. Todo mundo tem as características de TDAH. Todos nós temos. Então, Ou você seja, vai justificar as pílulas de Ritalina, né? Mas o próprio cara que desenvolveu a Ritalina, o cara que estudou, que é o Leon, agora esqueci o nome dele, no final da vida dele, ele fez uma frase falando sobre isso, que é uma doença inventada, que dentro da nossa cultura a gente não aceita esse comportamento agitado, como se fosse uma coisa ruim, mas que a sociedade antigamente achava que era bom.
por exemplo, quando uma sociedade que é altamente competitiva, nas escolas, era bom a criança ser agitada, ela ser um pouco mais intensa, porque ela vai competir, ela vai querer ganhar, ela vai querer ser a melhor. Então, assim, eu acho que a gente tem que perceber que quando existe um sofrimento de um filho nosso, quando existe uma sociedade, uma escola, ou alguém que está falando que ele está com um comportamento que não é adequado, a gente começar a buscar a origem desse comportamento. A gente olhar para a origem desse sofrimento emocional, olhar para a origem desse comportamento que não está adequado, porque eu nem acho que existe comportamento infantil que não seja totalmente, não seja adequado, né? A gente olhar, por exemplo, uma criança que não tolera a alimentação, não está conseguindo se alimentar, não tem um diagnóstico aí, mas está com dificuldade de introduzir certos alimentos, que não gosta de certas sensações, olhar para a origem disso, trazer uma percepção para o quadro familiar, para o que está acontecendo em torno da família, com relação ao alimento. Qual é a sua relação com o alimento? Né? Começar a buscar. Aí a gente sabe que parte nossa é responsabilidade nossa. Algumas coisas a gente vai precisar ajuda mesmo, vai precisar procurar profissionais. Mas mesmo quando a gente está com a ajuda de profissionais, nós somos capazes, como pais, de curar, porque as crianças têm capacidades inatas de cura. E eu acho que isso é muito importante a gente saber quais são essas capacidades, por isso que eu estou dando esses cursos, sabe, Maíra? Quais são os recursos que a gente pode usar? A corregulação com a criança, o brincar com a criança, o trazer o corpo para a vivência daquilo, né? Então, assim, a criança não cospe a comida, joga a comida fora, não aceita. Tô usando um dos exemplos, né? Que eu venho com esse trabalho com desmame, e algumas mães me procuram falando do desmame como uma dificuldade, porque a criança só quer, não aceita qualquer comida e tal. É claro que a gente não pode nunca descartar o cuidado dos profissionais, né, que cuidam da criança, o TO, o próprio pediatra, para dar um diagnóstico, pode ter alguma questão de transtorno, mas a gente pode, enquanto pais, buscar a origem disso, ver se não existe alguma coisa que aconteceu ali na gestação já, ver se não aconteceu alguma coisa ali no início da vida dessa criança, ver se não tem alguma questão nossa com relação à amamentação ou alimentação, né? Que aí a gente vai dissolvendo isso através das capacidades inatas de correlação das crianças, né? Porque tem toda uma memória, né, que está ali guardada, que às vezes a criança está pegando, inclusive do transgeracional, não é só, fica Exatamente. limitado a gente se olhar só para a questão do hoje, né? A gente fica muito assim, eu preciso agora conseguir isso. Aí depois a gente percebe que, poxa, deixa eu olhar minha criança também, interior, para ver se tem alguma coisa, se a minha incapacidade tem a ver com alguma dor do passado, mas às vezes tem a ver com todo o sistema familiar. Exatamente. Com... Às vezes não é a de outro ser, né, do nosso sistema ali que está aparecendo. Então, acho que quando a gente não sabe, né, as pessoas perguntam, mas todo mundo tem trauma, então não tem nada o que fazer, né? Todo mundo vai sair traumatizado. Tem, vamos buscar. A Maíra está aí com esse trabalho lindo dos surtos, né? Que é um trabalho maravilhoso para as mães aprenderem sobre isso, aprender como lidar e desenvolver essas capacidades inatas das crianças. As crianças, elas vêm muito mais, com menos camadas. Então, cuidar de traumas infantis, mesmo que seja um trauma maior, como uma hospitalização, que você falou, ou uma separação, que pode também provocar algumas angústias aí, as crianças, elas são capazes, através do brincar, através do desenhar, através do lúdico e através de uma série de outras atividades corporais, trazer movimento para essa energia que ficou aprisionada ali, para esse sistema nervoso que ficou preso na sobrevivência, se sentiu ameaçado. A gente às vezes nem sabe que a criança está se sentindo ameaçada, porque ela é tão boazinha, né? Tão boazinha que ela não quer perder o amor dos pais, ela quer muito que os pais fiquem bem, então ela não manifesta que está triste com a separação. Algumas crianças vão dizer, não, que bom que vocês estão separando, vai ser melhor. Mas ela também está sentindo, porque dentro dela, papai e mamãe juntos é sempre melhor, né? Dentro dela
garante a sobrevivência. Nós somos muito, quando criança, nós somos muito pela sobrevivência, né, Maíra? Acho que essa é uma coisa que é importante. A criança, ela quer sobreviver. Como ela tem mais chance de sobreviver? A espécie humana sobreviveu mais e melhor quando andava em bando, quando andava em grupo. É assim que a gente vive. Então, a mãe que está solo, ela está mais vulnerável, e a criança, ela percebe essa vulnerabilidade, né? Ela sente também vulnerável. Então, a gente precisa resgatar esse olhar assim, poxa, se eu estou me sentindo vulnerável, meu filho também vai estar passando por uma separação, sempre tem dor, né, Maíra? Você vivenciou isso aí, sempre Sim. tem um processo de dor. Então, como a gente vai se organizar e lidar para minimizar a dor da criança, né? Usando esses recursos inatos, né? Eu acho que a gente esclareceu vários pontos. Acho que um ponto que é importante, que a gente até para a gente retomar um pouquinho do que foi dito e dar uma... quando a gente pensa na questão do trauma, né, que a gente estava falando lá, não tem como a gente evitar, né? E acho que essa é uma questão que fica muito dessa ideia que a gente tem que evitar. Por exemplo, quando a gente começa a ter esse estado de consciência um pouco mais elevado, entender o que pode provocar incômodo na criança, dor na criança, né? O que é desrespeitoso e tal, a gente fica muito observando como os outros estão se comportando com o filho, querendo garantir que todo mundo tem o mesmo patamar que o nosso, de critério e exigência interior, né? Tipo, não, eu não posso fazer isso com as crianças. E a gente não vai encontrar isso. As pessoas vão tratar de acordo com o que elas conhecem, como elas sabem ser e tal. Então, várias vezes a gente vê os nossos filhos, digamos, em ambientes com pessoas tratando de um jeito que a gente não gostaria, queria poder poupar. E isso a gente não tem o que fazer. Tipo, é muito difícil, né? E aí, o ponto principal, acho que acho que um ponto que é legal da gente ter de conhecimento é entender que não é o evento em si, né, como eu estava falando lá no começo, que vai garantir que a criança vai ficar traumatizada ou não, né? O que mais dói, geralmente, uma coisa que mais dói, assim, é a sensação de que ela está sozinha também, né? De que ninguém está olhando para aquela dor. Então, às vezes, ela está lá vindo de um ambiente, de uma escola que não é que tem várias violências invisíveis e tal, e você não tem como colocar ela em outro ambiente. E aí, por exemplo, está sofrendo bullying na escola, chega em casa, quer falar a respeito, e não encontra intimidade emocional para isso, não encontra espaço para isso. E isso é uma coisa que a gente pode trabalhar, né, para garantir para os nossos filhos. Se esse porto seguro, se essa referência, se esse lugar onde você promove essa confiança para que ela vá trazendo. E não é fácil, viu, gente? Porque eu, por exemplo, faço isso pra caramba e vejo a minha filha escondendo coisa de vez em quando, ou com essa dificuldade de falar. De confessar que não, sim, realmente, você e o papai em duas casas é uma coisa que é difícil. Tipo, ela não consegue, às vezes ela fica meio que, não, tá tudo certo, tá tudo ok. E eu falo, não é possível, né? Tipo, pode ser que sim, que ela já esteja super ok, mas eu desconfio que não seja totalmente, quando você tá lá, você não sente falta? Às vezes ela fala que não, tô de boa. Mas não é bem assim, entendeu? A gente sabe que não é bem assim, mas tudo bem. Só que a questão é, se eu estabeleço confiança, né? Se eu não entro nessa coisa de ficar castigando, ameaçando, se eu vou observando, porque não é tanto assim, eu não posso nunca fazer isso. Mas a diferença, eu acho, que na criação consciente, na educação positiva, é você reconhecer quando você está entrando nesse lugar de ter uma abordagem tóxica com a criança, desrespeitosa, e aí você faz uma reparação na hora, entendeu? Você faz uma reparação, você reconhece, você nomeia, você fala, nossa, filha, desculpa, a mamãe falou de um jeito agora com você, não foi respeitoso, eu não tenho direito de fazer isso. Você vai autorizando a criança a te trazer quando ela percebe que você está saindo da linha, entendeu? É uma outra forma, é um jeito mais leve, porque você permite a sua imperfeição. Óbvio que você está trabalhando para fazer menos vezes, e conforme você vai ganhando capacidade de trabalhar essas feridas, né? Com essa autorregulação, buscando esse jeito de ir curando essas dores, né? Você realmente fica menos reativa, você realmente diminui muito a sua forma mais imatura de lidar com as crianças, né? Sua percepção corporal, aí você dá conta desse desconforto emocional melhor, né? Isso, você consegue reconhecer quando vem, aí você já consegue muitas vezes evitar a reatividade, porque você freia a tua resposta automática, você aumenta essa janela de tolerância, né? Então você vai interfere antes, né? Isso, você consegue interferir antes. Mas quando você não o faz, quando você não dá conta, você também consegue ter essa compaixão, porque você entende que você é perfeita, que tá tudo certo, que teu filho tem o direito que tá tudo bem você passar isso pra ele também, entendeu? Porque você, tipo, veio de um sistema familiar, e é isso, cara. Eu sou resultado dessa família que olhava pra criança assim. Como é que eu não vou achar que eu vou conseguir, de repente, nunca ficar nervosa com a Nara se movimentando? Impossível. Quem sou eu? É muita arrogância. A vida tem que correr, né? Às vezes a gente tem que pegar
negócio no horário, tem que entrar no carro no horário e a criança tá lá. Isso. Não tem jeito. Aí vai sair do meu lado, tipo, poxa, ai, filha, eu falei igual a minha mãe agora, tipo, desculpa aí, né? Tipo, foi sem querer, saiu. Mas você, inclusive, encontra até um jeito mais leve de abordar isso, de tratar, de ser humorada. Eu falei, ih, filha, cuidado que tá vindo, ó. Tá vindo, eu vou agora falar com você. Ô, tô correndo risco. Se você não colabora, hoje de manhã eu tava insistindo pra ela. Eu falei, olha, eu acordo cedo, 1 hora antes de você sair, pra ir fazer tudo com calma. Mas eu também preciso da sua colaboração. Tipo, não dá só pra ser uma coisa que eu faço tudo pra ficar com você. É ótimo que eles começam a perceber que a gente tem limites também, sabe? A criança perceber que a gente também tem limite, que tem certas coisas que a gente não consegue, a gente não dá mais, né, para tolerar, é importante, porque aí a gente também coloca a reparação por parte deles, né, na mão deles também falarem assim, desculpa, mãe, eu realmente não colaborei também, né? Isso. Então, assim, você perdeu a paciência, você reagiu, mas eu também fiz parte desse processo, eu também interferi nisso. E aí todo mundo vai aprendendo a se corresponsabilizar, que é a interdependência, né? Que é o potencial da independência. Todo mundo colaborando para um bem comum e lidando ali com o que acontece, com a realidade que acontece. A reparação é o grande dom da humanidade, né? A gente ser capaz de reparar as relações. Vai ter ruptura, vai ter momento que você vai ser grossa com seu filho, que você não vai tolerar, que você vai ficar chateado. Mas você ser capaz de reparar, começa reparando consigo mesma, né? Se autorizando, sendo reparadora consigo mesma, tendo autocompaixão e depois indo na direção da criança. Eu acho que é um passo atrás. Eu gosto sempre de nomear como um passo atrás. Antes de reparar com a criança, antes de ir na direção da criança, com pena dela, a gente tem que ir grande para a criança. Senão a gente tira a força da criança, sabe? Quando a gente fica com pena deles. Ai, tadinho, gritei com ela. Não. Eles dão conta. Eu dou um passo atrás. Eu tenho autocompaixão, eu reparo a minha relação comigo mesma antes, para depois ir na direção da reparação do filho. Porque aí a gente vai como adulto e não como criança precisando do amor deles. Ai, que lindo, Flor. Eu acho que é por aí, assim, é criar esse espaço onde eu vou gerando essa conexão e se humanizando, né? A gente vai humanizando a relação com a criança, mostrando que, e vira, isso se torna até uma referência para ela poder entender que ela tem o direito também de falhar e que quando a gente falha, a gente não precisa ficar com esse peso enorme, a gente pode sim reparar, a gente pode, né, virar para o outro e falar assim, olha, você me perdoa, eu realmente entrei num lugar aí que não era o adequado, eu sinto muito. Eu vou tentar fazer melhor da próxima vez e bola pra frente, vamos lá. E é isso, tem dias que a gente não dá conta, vamos né, não precisa ficar ninguém com chicotinho, pelo amor de Deus, porque esse chicotinho é terrível. Trabalho também isso lá na mentoria absurdamente, né? Tem um módulo inteiro só de culpa materna. Mas, Flor, ó, o seguinte, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer muito a sua presença. Obrigada por ter concedido aí essa fala maravilhosa para trazer esse conteúdo para o meu público. Queria contar para vocês que amanhã eu vou estar com a Isa Andrade para falar sobre violências invisíveis na infância. Então, se você quer entender o que você pode estar promovendo com o teu filho sem nem ter noção, porque a gente faz muita coisa com eles sem ter noção, porque a gente, tendo sido fruto da educação tradicional, recebeu muita violência invisível, não tem noção disso. E eu sei que vocês querem fazer melhor, então a gente vai poder falar um pouco sobre isso amanhã com a Isa. Na semana que vem, eu tenho 2 lives ainda de esquenta com a Flávia Melissa para falar de codependência, como que ela afeta a nossa forma de educar os filhos. E é isso, né? Somos todos codependentes, por mais que em graus mais elevados ou maiores ou menores. Vale a pena porque minimamente você vai reconhecer pessoas ao seu redor que passam por isso e vai te ajudar a entender muito, e ter muita empatia por eles. Ou por si mesmo, por conta disso. E na sexta-feira vai ser a última live de esquenta que eu vou fazer com a Ju Franco, com a doutora Juliana Franco, que é pediatra, foi minha professora também na Escola da Educação Positiva. E a gente vai falar sobre adolescência e renascimento. Então, assim, conteúdos lindos que são, na verdade, a esquenta para a live dos surtos maternos, para a série de surtos maternos, que vai começar no dia 2 de maio. Então, quem não se inscreveu pode escrever, inclusive, surtos nos comentários para poder receber a inscrição da série por privado. Tá? Ou se não conseguir, por causa do link, sei lá, escrevi, não chegou, ou não consegui abrir o negócio, também tá no link do meu perfil, tá? É cantomaternar.com/surtos-maternos. Mas enfim, tá lá no link do perfil. E, gente, quem quiser
passar essa live para outras pessoas, fazer um print e dizer, meu, amei a live de hoje com a Maíra e com a Flávia. Isso aí. Faz um print aí pra gente, ajuda a gente a compartilhar para que a gente possa Me alcançar mais pessoas também. com tudo. Me marca também, que eu também compartilho os stories. Isso. Aí a gente marca marquem o meu perfil, marquem o perfil da Flá Penido, tá? É @FláPenido. E sigam essa mulher incrível, maravilhosa. E obrigada pela presença de todos. Muito obrigada mesmo. E a gente se vê amanhã, às 9 da manhã, para falar de violências invisíveis. Tá bom, linda? Obrigada. Um beijo, obrigadão. Tchau.